Senhoras e senhores, solicitamos desligarem seus celulares ou deixarem no modo silencioso. Sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Veranópolis. Senhora secretária, efetue a verificação de quórum. Todos presentes, excelentíssima senhora presidente. Com a bênção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária número 11, de 25 de abril de 2022. Convidamos a todos para que rezemos o Pai Nosso. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Agradecemos a todos que nos acompanham nessa sessão ordinária da Câmara Municipal de Vereadores. Está em discussão a ata número 10 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação a ata número 10 de 2022. Ata número 10 de 2022, aprovada por unanimidade. Pequeno expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da pauta da sessão. Correspondências. Ofício número 98 de 2022, encaminhamento de projetos e leis executivos número 231 a 238 para tramitação na Casa. Ofício 246 de 2022, crédito de recursos financeiros Orçamento Geral da União. Ofício número 249 de 2022, crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Ofício 26 de 2022, indicação de emenda para atendimento do Lar de São Francisco de Veranópolis. Ofício 99 de 2022, indicação de emenda para pavimentação em estradas do interior. Matéria com entrada na Casa. Por favor, vamos suspender a sessão por 2 minutos. Quero trocar de lugar daqui. Não quero mais ficar perto de ti. Foi mijar? Ele é meu dia. Mas acho que é da comissão de problema lá, né? Acho que não. Não? Tem um problema técnico. Seguimos com a sessão ordinária número 11, de 25 de abril de 2022. Matéria com entrada na Casa. Indicações número 60 a 64 de 2022. Projetos de lei legislativo número 06 a 08 de 2022. Projetos de lei executivo número 231 a 238 de 2022. Senhora secretária, proceda à leitura da correspondência recebida. Ofício número 98, Gabinete do Prefeito. Excelentíssima Senhora Mara Lourdes Garibe Gusso, Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Senhora Presidente, através do presente, encaminhamos a Vossa Excelência para a devida tramitação em regime de urgência nessa Casa Legislativa os projetos de lei número 231 a 238 de 2022. Informamos que o referido projeto de lei está disponível no sistema de documentos para acesso. Sem mais, apresentamos nossos protestos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, Valdemar de Carli, Prefeito. Ofício número 246, 2022, Regov da Caixa.
A excelentíssima senhora presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Mara Lourdes Garibe Gusso. Crédito financeiro de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sob bloqueio em 11 de 4 de 2022 no valor de R$ 238.750. Na conta vinculada do contrato de repasse número 902715 de 2020, operação 1072180030, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 20 de 8 de 2020, no âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objetivo pavimentação da estrada da comunidade. Informamos que o valor da contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Roberto Trave, assistente júnior. Ofício número 249 de 2022, Regov Caixa, a Sua Excelência, Senhora Presidente da Câmara Municipal de Vereadores, Mara Lourdes Garibe Gusso, com cópia para Sua Excelência, o Senhor Valdemar de Carli. Crédito de recursos financeiros do Orçamento Geral da União. Senhora Presidente, notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros sobre bloqueio em 11 de 4 de 2022, no valor de R$ 620.750, na conta vinculada do contrato de repasse número 908036 de 2020, operação 107420471, firmado com o município de Veranópolis, assinado em 31 de 12 de 2020, no âmbito do Programa Agropecuária Sustentável, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que tem por objetivo pavimentação asfáltica na estrada vicinal do município de Veranópolis. Informamos que o valor de contrapartida deverá ser depositado na conta vinculada após a solicitação de desbloqueio para que os rendimentos de aplicação financeira sejam oriundos exclusivamente dos recursos de repasse. Respeitosamente, Roberto Trave, assistente júnior. Espaço para comunicação de líderes. Senhora secretária, alguma liderança inscrita junto à mesa diretora? Não, excelentíssima senhora presidente. Nesse momento, recebo a matéria do Executivo em regime de urgência e do Legislativo em regime normal e encaminho às seguintes comissões. Indicações números 60 a 64 de 2022. Comissão de Serviços Públicos. Projetos de Lei Legislativo número 06 a 08 de 2022. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas. E Comissão de Constituição e Justiça. Projetos de Lei Executivo números 231 a 238 de 2022. Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas e Comissão de Constituição e Justiça. Senhores vereadores, todos aceitam a votação fora de prazo dos projetos de lei 231 e 236 de 2022 e do projeto legislativo número 06 de 2022? Sim. Sim. Solicito o parecer oral aos relatores das comissões de Finanças, Orçamentos e Contas, senhor vereador Luiz Carlos Comioto. Parecer pela aprovação. E da Comissão de Constituição e Justiça, o senhor vereador Cristiano Valduga Dalpai. O parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação. Grande expediente. Senhora secretária, proceda à leitura da matéria em pauta. Anteprojeto de Lei Legislativo número 55, de 5 de abril de 2022, autora, vereadora Mara Lourdes Garibe Gusso. Ementa. Institui no âmbito do município de Veranópolis o programa Farmácia Solidária e dá outras providências. Justificativo. Muitas pessoas possuem medicamentos em casa que acabam perdendo o prazo de validade, uma vez que conseguem a cura em um período de tempo menor do que o previsto, não fazendo uso de todo o medicamento.
Esses medicamentos não usados ou com prazo de validade vencido muitas vezes acabam sendo descartados de forma inadequada no esgoto ou lixo doméstico. Essas sobras de medicamento, desde que sejam dentro do prazo de validade e em condições de uso, podem ser aproveitadas assim. A presente iniciativa tem relevante interesse público, requerendo sua aprovação em plenário. Após a análise do referido anteprojeto de lei, a Comissão de Constituição e Justiça apresenta parecer pela aprovação do mesmo. Passo a presidência ao meu colega, vereador Cristiano Valduga Dalpai, e faço uso da palavra. Recebo a presidência e concedo a palavra a Vossa Excelência, vereadora Mara Garibe Gusso. Boa noite, colegas. Boa noite à mesa diretiva, aos funcionários, pessoas que nos acompanham presentes nessa sessão e também as que nos acompanham através das redes sociais. Esse anteprojeto de lei, essa indicação número 55 de 2022, de minha autoria, visa beneficiar os medicamentos recolhidos das pessoas físicas, do povo em geral, das empresas, e mantém com isso uma farmácia solidária, uma farmácia voluntária, para distribuir esses medicamentos gratuitamente. Esse projeto ele já estava sendo desenvolvido por uma pessoa muito importante aqui da nossa região, da nossa cidade. Há mais de 25 anos, a dona Laura Terezinha Gagliassi Generali estava vindo fazendo esse trabalho e fazendo a coleta de todos esses medicamentos. Falei com a Vanessa, a secretária da Saúde, a Vanessa Caglione Bordignon, e ela me autorizou, então, a dar uma continuidade desse trabalho, formalizando esse pedido de que os colegas ajudassem, colaborassem para que nós pudéssemos, então, criar a criação dessa farmácia solidária e pudéssemos dar andamento num trabalho tão bem desenvolvido quanto da dona Laura. Porque esses medicamentos, eles são depositados lá na Secretaria da Saúde. E os próprios funcionários da Secretaria é que fazem a validação e o encaminhamento de toda essa medicação. Falei com as filhas também da dona Laura e disse que não se faz, nós não estamos, como é que eu vou dizer? A gente não está ocupando o espaço de ninguém, nós estamos criando a farmácia solidária. Qualquer pessoa pode fazer a arrecadação. As entidades, as pessoas físicas, a própria família, a imprensa num todo, ela pode fazer o recolhimento dessa medicação. Mas só que a gente cria essa farmácia solidária para que seja oficializado, então, esse vínculo com a população de gratuidade, que a gente possa, então, atender essas pessoas mais carentes. Muito obrigada. Nesse momento, devolvo a presidência a Vossa Excelência, a vereadora Mara Garibe Gusso. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação, o anteprojeto legislativo número 055 de 2022. Anteprojeto de lei legislativo número 055 de 2022, aprovado por unanimidade. Indicação número 56, de 7 de abril de 2022. Autores: vereadores João Mazeto e Rodrigo Costa. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, estude a possibilidade de realizar um estudo de viabilidade técnica e implantar linhas de transporte coletivo no interior do município. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo que seja realizado um estudo de viabilidade técnica para a implantação de algumas linhas de transporte coletivo no interior do município de Veranópolis. Sabe-se que existe uma grande demanda, principalmente de idosos que necessitam de transporte para deslocamento até o centro da cidade, para consultas médicas ou afazeres bancários. As linhas poderão ser semanais ou quinzenais, conforme a demanda.
e englobar roteiros maiores para que haja interesse das empresas na prestação de tal serviço. O município é conhecido como cidade amiga do idoso e as localidades do interior possuem inúmeros idosos que não conseguem mais deslocar-se ao centro com veículo próprio, sem auxílio de terceiros. Assim, a implantação de uma linha de transporte semanal ou quinzenal irá facilitar e dar mais independência a essas pessoas. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 56 de 2022. Com a palavra o colega vereador João Guilherme Mazeto. Boa noite, senhora presidente e demais colegas vereadores, ao público que hoje nos acompanha, a colega Maria, e todos que nos acompanham via mídias sociais. Essa indicação é representada por mim e pelo colega Rodrigo, dada a demanda do pessoal do interior, aí das pessoas mais idosas ou que não possuem veículo, em ter um transporte coletivo fornecido pelo município, uma empresa terceirizada, que resolva essa questão do deslocamento deles. A gente sabe que andando no interior aí muitas pessoas, muitos vovôs e vovós não têm mais essa condição de dirigir, precisam do auxílio de um terceiro para toda vez que precisam vir para a cidade. E muitos têm independência, eles conseguem fazer as coisas sozinhos, se viram, só precisariam do transporte, justamente seria um grande facilitador. A ideia é que o município faça um estudo de viabilidade técnica, veja qual a melhor forma, de que maneira deve ser implementado e proporcione a essas pessoas esse tipo de transporte. Era isso. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 56 de 2022. Indicação número 56 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 57, de 7 de abril de 2022. Autores, vereadores João Mazeto e Rodrigo Costa. Ementa. Solicitamos ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, realize melhorias ou a substituição da rede de esgoto da rua Gomercindo Carlos Roy, no bairro Valverde, no trecho que margeia a escadaria existente na localidade, bem como realize melhorias na iluminação da referida escadaria. Justificativo. A presente indicação tem por objetivo que seja realizada melhorias na rede de esgoto existente ao lado da escadaria Rua Gomercindo Carlos Roy, tendo em vista a existência de tubos quebrados ou rompidos e que fazem com que o esgoto corra a céu aberto e muito próximo às residências existentes na parte inferior da escadaria. Tal medida trata-se de uma questão de saúde pública, pois além do mau cheiro, isso acarreta a proliferação de insetos e roedores. Além disso, solicita-se que seja realizada melhorias na iluminação da escadaria, pois estamos nos aproximando do inverno e muitas pessoas utilizam do local para deslocar-se ao trabalho ou à escola no período da madrugada ou à noite, e atualmente só existe um ponto de luz no topo da escadaria. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 57 de 2022. Com a palavra, o colega vereador Rodrigo Angonese Costa. Boa noite, presidente Mara, aos demais colegas, ao público que nos prestigia através das redes sociais. Além de enfatizar a questão da resolução do problema do esgoto, como um exemplo positivo do município, a iluminação na escadaria da Palugana, podemos trazer esse exemplo para a escadaria no bairro Valverde, com certeza, além de trazer essas melhorias, pode incentivar de uma certa maneira a atividade física. A gente tem o exemplo, claro, da escadaria da Palugana, que muitas pessoas, através da iluminação, se motivaram para fazer exercícios, para subir e descer a escadaria, enfim. É um exemplo bom a ser seguido, que pode ser tirada essa ideia para a escadaria do bairro Valverde. Muito obrigado. Não havendo mais manifestações... Desculpa. Com a palavra, o colega vereador Vanderlei Zanotto. Chumbinho. Senhora presidente, colegas vereadores, ao público que nos prestigia através das redes sociais, boa noite. Eu gostaria de pedir aos colegas um endosso, pois estive ali também no bairro Valverde e realmente o que os colegas estão pedindo necessita e logo, com urgência, principalmente a roçada e o esgoto. Então, se os colegas permitirem, parabéns aí aos dois colegas aí pela indicação e dizer que realmente a gente está junto com vocês aí.
Endosso concedido, colega. Endosso concedido, Chumbim. Agradecemos. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 57 de 2022. Indicação número 57 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 58, de 7 de abril de 2022. Autores: vereadores João Mazeto e Guilherme Costa. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, realize melhorias no sistema de drenagem e captação das águas pluviais da Rua Maranhão, em frente à lotérica do bairro Medianeira. Justificativo: a presente indicação tem por objetivo resolver um problema antigo dos moradores da referida localidade, que, quando em dias de chuvas mais fortes, têm as suas casas invadidas pelas águas, pois o sistema de drenagem não consegue despachar a água dada a geografia do local e ocorrem estes alagamentos. Sabe-se que o bairro Medianeira cresceu consideravelmente nas últimas décadas e o sistema de drenagem nunca foi modificado. Na referida localidade, os tubos passam por meio dos terrenos e são relativamente pequenos, considerando o número de imóveis e toda a quantidade de água proveniente da BR-470. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 58 de 2022. Com a palavra, o colega vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, quem nos acompanha pelas mídias sociais, em primeiro lugar, gostaria de solicitar autorização para endossar essa proposição, em vista de ser um conhecedor desse problema. Quando era secretário municipal, várias vezes estive nesse local com o ex-secretário Romeu, buscando soluções, e as soluções não vieram. Estive várias vezes nesse local, vendo os alagamentos que ocorrem nas casas, e novamente as soluções não vieram. Então nós temos convicção que esse é um problema grave que acontece dentro do bairro Medianeira, é um problema que sabe-se o que tem que fazer e é uma obra trabalhosa, mas tem que ser feito. As pessoas pagam seus impostos e querem ter tranquilidade numa chuvarada, tranquilidade quando o esgoto entope, quando o esgoto cai, e essa é a função do poder público, dar essa atenção ao munícipe. Então, solicito o endosso, parabenizo pela indicação e deixar claro que sou um conhecedor desse problema. Parabéns aos dois vereadores por essa indicação. Com a palavra, o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora presidente, demais colegas, o endosso aceito, com certeza, colega vereador Cristiano, e tuas palavras refletem toda a realidade do local. Essas famílias, ao longo dos últimos anos, vêm sofrendo constantemente com essa questão aí da entrada das águas da chuva nas suas residências. O município é conhecedor do problema. A gente sabe que é uma obra um tanto quanto complexa, mas que precisa ser feita. Nós não podemos esperar os anos se passarem e a situação se perdurar ao longo dos anos. Então, acho que o município tem que fazer um projeto e tem que executar essa obra para evitar esses transtornos para esses moradores. A gente sabe que as famílias, aí, quando vem uma nuvem se preparando para vir uma chuva forte, um temporal, eles já nem mais dormem de preocupação com essa questão. Então, as famílias aí da região são bem solícitas e entendem perfeitamente que existiam outros problemas mais graves no município, como era a questão do bairro Santo Antônio. Mas, em tese, esse problema está resolvido, então acho que agora o município tem que voltar seus olhares para o bairro Medianeira e resolver essa questão de uma vez por todas. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 58 de 2022. Indicação número 58 de 2022, aprovada por unanimidade. Indicação número 59, de 7 de abril de 2022. Autores: vereadores João Mazeto e Cristiano Dalpai. Ementa: solicitamos ao Executivo Municipal para que, através do seu órgão competente, efetue o patrulhamento e limpeza da Rua 1 na lateral da empresa RDR Metais, esquina com a Rua Zelindo Frison, no Distrito Industrial, e o do Parisi. Justificativa: a presente indicação tem por objetivo que seja realizada melhorias na Rua 1, próximo ao entroncamento com a Rua Zelindo Frison, no Distrito Industrial.
Tais melhorias consistem no patrulhamento, britagem e limpeza da referida localidade e as medidas são importantes para facilitar o trânsito de veículos na localidade, bem como permitir que os funcionários das empresas estacionem no referido ponto. O pedido vai instruído com fotografias do local a fim de facilitar a tomada das medidas pelo ente municipal. Após a análise da referida indicação, a Comissão de Serviços Públicos apresenta parecer pela aprovação da mesma. Está em discussão a indicação número 59 de 2022. Com a palavra, o colega vereador Cristiano Valduga Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, estivemos, eu e o vereador Mazeto, fazendo um trabalho no Distrito Industrial a pedido da senhora presidente, para vermos o problema da RGE e das constantes quedas e oscilações de energia. E é uma solicitação dessa rua, das empresas que têm o seu estabelecimento industrial nesse local, porque a rua encontra-se realmente abandonada. Essa rua, eles não exigem um calçamento dela, porque não existem indústrias nesse local. As indústrias estão na paralela. Esse local é só para transitar com caminhões e de carga e descarga. E nesse local, a partir da limpeza, vai abrir várias vagas de estacionamento, que é uma dificuldade para o pessoal que trabalha no Distrito Industrial. Então nós temos que dar essa atenção também ao distrito, porque lá tem uma boa parcela do nosso PIB, uma boa parcela de funcionários, de empregados, o que gera de receita o Distrito Industrial. Nós temos que ter isso em mente. Então essa limpeza, que não é nada extraordinário, é uma coisa extremamente simples de ser feita, em meio dia se faz, vai ampliar as vagas de estacionamento para os funcionários das empresas que estão instaladas no Distrito Industrial e o do Parise. Obrigado. Não havendo mais manifestações, está em votação a indicação número 59 de 2022. Indicação número 59 de 2022, aprovada por unanimidade. Projeto de Lei Legislativo número 6, de 13 de abril de 2022. Atribui verba de representação e dá outras providências. Justificativa PL 06. A implementação da verba de representação para o cargo de assessor jurídico desta Casa se faz necessária, tendo em vista que o trabalho desempenhado é de suma importância e responsabilidade. A verba de representação para o cargo de assessor jurídico desta Casa justifica-se pelo fato do ocupante do cargo exercer papel de representação do Legislativo junto à Justiça Estadual, Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público, entre outros órgãos públicos. Ademais, tal verba visa a valorização e indenização por serviços que excedem as atribuições previstas em lei, bem como houve acréscimo considerado da demanda jurídica desta Casa nos últimos anos. Após a criação do CNPJ da Câmara, no ano de 2018, os processos licitatórios passaram a requerer obrigatoriamente o parecer do assessor jurídico do Legislativo e a assinatura junto aos contratos, tendo aumentado o trabalho e também as responsabilidades inerentes ao cargo. Outro sim, este cargo é equivalente daquele exercido pelo assessor jurídico do Executivo, que conforme artigo 1º, parágrafo único da Lei Municipal 5.864 de 2011, possui tal direito, assim por serem cargos equivalentes e com responsabilidades semelhantes. Entendemos que cabe a implementação também no Legislativo. Desta forma, possuindo o assessor jurídico do Legislativo responsabilidades de grande monta na representação da Câmara de Vereadores, tanto na atuação em esfera extrajudicial quanto na judicial, tendo aumentado consideravelmente a demanda e as responsabilidades após a criação do CNPJ próprio diante da desvinculação que havia junto ao Executivo Municipal. A implementação se faz necessária. A previsão de impacto orçamentário se encontra em anexo. Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, aos 13 de abril de 2022, Mara Lourdes Garibe Custo, presidente, Cristiano Valduca Dalpai, vice-presidente. Está em discussão o projeto de lei legislativo número 06 de 2022.
Projeto de Lei Legislativo número 06 de 2022, aprovado com 7 votos a favor e 1 abstenção. Decreto Legislativo número 03 de 18 de abril de 2022. Estabelece ponto facultativo na Câmara de Vereadores, da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis e dá outras providências. A presidente da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, decreta, artigo 1º, em função do feriado nacional de Tiradentes, no dia 21 de abril de 2022, resolve decretar ponto facultativo no dia 22 de abril de 2022, sem expediente do Poder Legislativo deste município. Artigo 2º, este decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação. Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis, aos 18 de abril de 2022, Mara Lourdes Garibe Gusso, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Veranópolis. Está em discussão o decreto legislativo número 03 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei legislativo, o decreto legislativo número 03 de 2022. Decreto legislativo número 03 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 224, de 29 de março de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Altera a lei que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município e dá outras providências. Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade criar na Lei Municipal 6.097, de 26 de abril de 2012, que estabelece o plano de carreira do Magistério Público do município, com a finalidade de alterar o padrão de FG4 para FG5 do colaborador dos anos finais de ensino fundamental, que passará a agregar mais atribuições. Após a análise da referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo número 224 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo 224 de 2022. Projeto de lei executivo número 224 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de Lei Executivo número 226, de 29 de março de 2022. Autor, Poder Executivo. Ementa. Altera a lei que estabelece o plano de carreira dos servidores municipais de Veranópolis e dá outras providências. Justificativo. O projeto em tela tem como objetivo reorganizar o plano de carreira dos servidores e consequente estrutura administrativa do município, através da qualificação e da valorização de algumas funções que já compõem o quadro de carreira dos servidores municipais, conforme justificativas constantes nos respectivos cálculos de adequação orçamentária e financeira, elaborados pela Secretaria Municipal de Finanças em cumprimento ao disposto do artigo 16 da Lei Complementar 101 de 2000. Após a análise do referido projeto de lei executivo, as comissões de Finanças, Orçamentos e Contas e Constituição e Justiça apresentam parecer pela aprovação do mesmo. Está em discussão o projeto de lei executivo número 226 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 226 de 2022. Projeto de lei executivo número 226 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 231, de 8 de abril de 2022. Dispõe sobre a contratação temporária de profissional para a Secretaria Municipal de Saúde. Justificativa. Visando normatizar a prerrogativa de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do artigo 37, 9º da Constituição Federal, foi editada a Lei Municipal número 5.814, de 7 de outubro de 2010. Segue em anexo a cópia dos memorandos número 81, 82 e 83 da Secretaria Municipal
da Saúde com informações e justificativas para as contratações, bem como o estudo de impacto orçamentário e financeiro número 60/2022, referente às funções a serem criadas. Assim, encaminhamos o presente projeto de lei para análise dos nobres edis, contando com sua aprovação. Gabinete do Prefeito, Valdemar de Carli. Está em discussão o projeto de lei executivo número 231 de 2022. Não havendo manifestações, está em votação o projeto de lei executivo número 231 de 2022. Projeto de lei executivo número 231 de 2022, aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 236, de 19 de abril de 2022. Autoriza o Poder Executivo a conceder contribuição financeira ao Centro de Tradições Gaúchas Rincão da Roça Reúna. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade solicitar autorização legislativa para conceder contribuição financeira ao Centro de Tradições Gaúchas Rincão da Roça Reúna, destinados a despesas com a realização do evento Festa Campeira, que ocorrerá de 30 de abril e 1º de maio. Encaminhamos em anexo solicitação da entidade, parecer jurídico e documentação complementar a esta justificativa. Assim sendo, encaminhamos o presente projeto de lei para devida tramitação na Câmara de Vereadores. Gabinete do Prefeito, Valdemar de Carli. Está em discussão o projeto de lei executivo número 236 de 2022. Não havendo manifestação, está em votação o projeto de lei executivo 236 de 2022. Projeto de lei executivo número 236 de 2022, aprovado por unanimidade. Espaço para explicações pessoais. Estão abertas inscrições para as explicações pessoais. Informamos que as sessões do mês de maio estão marcadas para os dias 2, 16 e 30 de maio. Quem tiver algum convite, então, pode fazer nesse momento. Sexta-feira, dia 29 de abril, às 18h30, nós teremos aqui na Câmara de Vereadores uma audiência pública sobre feminicídio e violência doméstica. Isso é um pedido da Assembleia Legislativa, através do proponente deputado estadual Ayrton Lima, e pediu o espaço da Câmara, e conversando com o pessoal, com a mesa diretiva, a gente não tem como negar um espaço para um assunto tão importante, tão polêmico quanto a esse. Então, a Casa do Povo está de portas abertas para receber, então, o pessoal que chegará aqui na sexta-feira. Eu sei que tem várias pessoas que têm compromisso nessa sexta-feira, dia 29. Então, convido os colegas que gostariam de participar desse evento. Eu estarei aqui no primeiro momento, porque depois também eu tenho compromisso. Então, às 18h30, estarei aqui para a abertura do evento. Então, que ocupe a tribuna o vereador, senhor Cristiano Valduga Dalpai. Senhora presidente, colegas vereadores, ao público que nos acompanha pelas redes sociais, vereadora Maria, hoje aqui presente. Ocupo essa tribuna hoje para externar a vocês o meu descontentamento, a minha indignação com o que aconteceu na semana passada, em termos das concessões das rodovias. Vocês sabem que nós tivemos o ano passado, enquanto ocupava a presidência dessa Casa Legislativa, uma participação forte nas audiências públicas, nos encontros promovidos pelo Governo do Estado, em especial ao Busato, que é filho da terra. Dizer para vocês que eu continuo totalmente contra ao que foi feito. Acho que isso foi um engodo que passaram a população da Serra do Rio Grande do Sul. O maior prejuízo é para o nosso município, Veranópolis.
Veranópolis não terá benefício algum e nós vamos pagar pedágio. A nossa serra é um divisor de águas. A nossa serra é uma dificuldade para os investimentos. E a nossa serra foi abandonada pelo governo do Estado. Rogamos a Deus que o DENIT cumpra a sua função, que tão bem cumpriu até o presente momento. Que o DENIT continue dando essa manutenção, porque na dependência do governo do Estado nós fomos esquecidos. E lembrando a todos que a concessão dessa rodovia, do pedágio, do polo rodoviário da Serra é por 30 anos. Além do preço do combustível, do IPVA que nós pagamos, um carro comum vai pagar mais do que R$ 35,00 para se deslocar a Porto Alegre. Por quê? Porque lá na Bolsa de Valores, no BR3, onde foi feito o leilão, o deságio foi de 1,3%, onde a expectativa, o que era passado para nós que participávamos das reuniões, para nós que compreendíamos o assunto, era que seria de 20%, 30%, 40%. Fomos enganados. Essa situação é trágica, porque a ineficácia e ineficiência do governo do Estado que vem se sucedendo não teve condições de manter as rodovias estaduais. E faz pelo mais fácil. Repassa a concessão e joga o problema nas costas da população. É lastimável que um carro pague R$ 35,00 e um caminhão no mínimo R$ 135 e uma carreta acima de R$ 250,00. Isso vai impactar de uma forma direta no produto que nós consumimos aqui em Veranópolis e na nossa região. Isso vai impactar de uma forma forte nos fretes. E isso ninguém viu. Eu, sexta-feira pela manhã, acompanhava uma rádio da capital e vi os dois pontos. Se tu vai analisar friamente, se tu não tiver o acompanhamento que nós tivemos desse assunto, que outros vereadores nos acompanharam, os dois lados têm razão. Mas para quem conhece a fundo esse problema, sabe que quem vai pagar a conta mais uma vez é a nossa população. Então fica aqui essa indignação e essa revolta, porque dizem que a população foi ouvida nas audiências públicas. Eu participei de várias, e o que foi registrado e o que foi dito era a contrariedade da região. Existiam, sim, entidades tipo SIC Serra que defendiam. Mas que agora, com o deságio de 1,3, estão com a responsabilidade pesando nas suas costas. Que fique aqui esse registro de quem participou de várias discussões. Mara, a Adri, o Mazeto, o Chumbinho, o Aristeu, Mariovane, Iti, Costa, Maria, nós vamos pagar a conta. E nós estamos sendo cobrados pelos nossos eleitores, pela nossa população. Uma vergonha. Mariovane, parabéns pela oportunidade que você teve de 30 dias no lugar da Maria. Tenho convicção que você soube aproveitar. A Maria retoma a semana que vem com toda a sua força, com toda a sua disposição, mas tenho a convicção que você fez um bom trabalho. Deixar registrado aqui que nós fomos procurados por várias pessoas, em vista que foi divulgada na imprensa local a troca do local da farmácia municipal. As pessoas estão preocupadas porque o maior índice de procura é no nosso posto central. E o maior índice de procura é o pessoal do Santo Antônio, que uma pessoa doente que sai do médico do posto central vai ter que pegar um táxi para ir até na antiga rodoviária buscar o seu medicamento. Isso não foi pensado e eu acho que isso foi uma falha que aconteceu do Executivo. Se der para contornar, vamos repensar essa situação. No mais, desejar a todos uma ótima semana, uma semana produtiva e que a gente consiga vencer todos os obstáculos que a vida nos coloca. Uma boa semana a todos. Que ocupe a tribuna o colega vereador João Guilherme Mazeto. Senhora Presidente, demais colegas, a quem nos acompanha via mídias sociais, renovo minha saudação de boa noite. Na mesma linha que o colega vereador Cristiano Dalpai seguiu, também tenho que registrar minha indignação e insatisfação com a relação ao plano de concessões do Estado do Rio Grande do Sul, dos pedágios da Serra Gaúcha, que, coincidentemente ou não, foi o primeiro bloco a ser leiloado na Bolsa de Valores de São Paulo.
E esse tipo de atitude vai atravancar e atrasar o desenvolvimento da região mais próspera do Rio Grande do Sul. Nós, quando debatimos o tema e discutimos essa questão, pensávamos num deságio de 30%, 40%. E tivemos a participação de apenas uma empresa com deságio de 1,3%. Isso é inaceitável e é complicado nós aceitarmos que o governo do Estado vai assinar um convênio dessa maneira, porque se percebe as dificuldades do plano da concessão e, com certeza, os entraves econômicos que vai trazer para a nossa região esse tipo de concessão. Nós falarmos em R$ 35,00 de pedágio para ir daqui a Porto Alegre, é um absurdo para nós que vamos de carro. Imagina para quem tem transportadora, para quem transporta ou faz fretes na região aí, o que vai encarecer o produto da nossa região. Então nós já tivemos acompanhando aí durante a semana, o posicionamento do Estado é firme, no sentido de que não tem como não assinar a concessão em virtude das questões indenizatórias, mas tinham que ter pensado antes de fazer o plano de concessões. E é justamente por isso também que nós temos que cuidar com o oportunismo político que nós estamos tendo aqui na nossa região. A Assembleia Legislativa, inclusive o deputado do meu partido, votou a favor desse plano de concessão feito pelo governo do Estado. E agora, os candidatos, estamos próximos às eleições, os candidatos vêm aqui com a ideia de que são o salvador da Serra Gaúcha, que vão resolver todos os problemas da Serra Gaúcha, quando na verdade não o fizeram quando deveriam ter feito. Se foi vendida a ideia ou não, isso não nos cabe discutir, mas foi feita a coisa errada e quem vai pagar a conta somos nós, contribuintes, e aqueles que utilizamos a rodovia. Como o colega destacou, a questão do nosso município é o maior prejudicado de todos, porque nós vamos ficar com um trecho de BR federal no meio do caminho, e também temos a questão da Nova Prata em diante, já vai pegar um pedaço da concessão do bloco de Passo Fundo. E nós vamos ficar no meio do caminho aí. Esperamos e temos fé que o DENIT mantenha seus contratos de manutenção da BR-470. A gente percebe aí que começou um recapeamento do fatídica entrada do Vale dos Vinhedos em direção a Veranópolis, mas esperamos que após a concessão nós não caímos no abandono como aconteceu com a BR-470 no estado de Santa Catarina. Então, temos essa preocupação, sabemos dos impactos econômicos que isso vai causar e nós não podemos ser coniventes com o oportunismo político de alguns cidadãos que vêm para a nossa região e se dizem os salvadores da Serra Gaúcha. Isso nós não podemos concordar, porque contribuíram também e agora utilizam-se de programas do Estado como o Avançar RS para tirar proveito político. Isso nós também não podemos concordar e somos contrários a isso. Também temos uma notícia boa aí que eu estava lendo agora, o governo federal editou uma medida provisória para injetar 23 bilhões para as pequenas e microempresas com financiamentos, a espécie do Pronamp que saiu durante a pandemia. Eu acho que são recursos que os nossos pequenos empreendedores e empresários precisam para poder alavancar seus negócios e ter sucesso nas suas caminhadas. Nós sabemos as dificuldades econômicas causadas pela inflação e pelo próprio contexto todo ocasionado pela pandemia, agora em virtude da guerra da Ucrânia, mas o governo está lançando esse programa, acho que vai ser muito interessante para manter os nossos negócios e para que a nossa comunidade seja cada vez mais próspera. Desejo a todos uma ótima e abençoada semana. Vânia, te agradecer pela presença durante estes 30 dias. Acho que foi muito importante e salutar o debate sempre, e a tua participação em todos os eventos da Câmara mostrou que você veio para fazer sua parte e para conhecer como funciona o Legislativo. Desejo sucesso na sua caminhada sempre e que retorne outras vezes para casa. A Maria volta semana que vem, aí então a Maria volta a combater com nós durante este período e que esta casa se mantenha sempre unida como foi e os trabalhos continuem da forma séria como sempre são tratados. Uma boa semana e todos fiquem com Deus. Um abraço. Que ocupe a tribuna a vereadora Mariovane Mossi. Boa noite, Mara. E todos os colegas. Gostaria de agradecer aos colegas pela recepção nesta casa e dizer a todos que me senti em casa. E em especial a Maria, pela oportunidade
e dizer que fui muito feliz nesses 30 dias. E acho que representei com muito orgulho o nosso município. Me coloco à disposição de todos vocês e de toda a população. Obrigada. Nada mais a constar e a tratar, está encerrada a presente sessão. Agradecemos a presença de todos e as pessoas que nos acompanharam nas redes sociais.